A gente pode falar agora das espécies de tutelas consignatórias, né? A primeira espécie de tutela consignatória é a que nós estamos tratando aqui, da ação, né, do procedimento especial da ação de consignação em pagamento, a tutela do 539 a 549 do Código de Processo Civil. Mas também temos a tutela consignatória específica da Lei 8.245 de 91, a chamada Lei das Locações, né? O artigo 67 da Lei das Locações traz também uma modalidade específica de consignação e pagamento com relação aos aluguéis, né? Essa seria uma tutela no âmbito do direito locatício. E por final, o que eu já tinha citado, a consignação tributária, que a gente falava há pouco, nos termos do artigo 164 do Código Tributário Nacional, né? Então, seriam possivelmente essas três principais tutelas consignatórias estabelecidas pelos Códigos de Processo Civil e as duas demais leis especiais que, digamos, estão mais próximas do nosso procedimento civil aqui, que nos interessa no âmbito do direito processual civil. A natureza da consignação. Muito se discute quanto à natureza da consignação, porque a consignação está regulada no Código Civil. Se você notar, eu citei praticamente quase, nesse momento, só o Código Civil, mas também está regulado no diploma adjetivo, no nosso Código de Processo Civil. Então, se discute a natureza, se a consignação é um instituto de direito material ou se seria um instituto de direito processual. Aí eu sigo no âmbito da doutrina que a gente tem como base Marinoni. Então vai entender que a consignação é um instituto de direito material, cabendo ao processo apenas instrumentalizar os mecanismos para a sua concretização. Isso Marinoni vai dizer lá na página 126 do material que nós temos como base, né? Então, ou seja, a consignação é um instituto de direito material, enquanto que o processo regula, instrumentaliza os mecanismos para a efetivação da sua tutela. Isso praticamente dentro na linha do objetivo central do processo. Então, seria um instituto de direito material instrumentalizado, efetivado via o processo para a concretização da sua tutela. Essa aqui é a natureza definida por Marinoni, que nós também acatamos tranquilamente. Ou seja, um instituto de direito material digamos, com essa instrumentalização processual. Onde é a competência? Ou seja, vou entrar com ação de consignação em pagamento, beleza? Como que vamos definir a competência da ação de consignação em pagamento? Já falamos da legitimidade das partes, já falamos aqui do objeto, já falamos da natureza da consignação. Agora, competente. Quando que é o foro competente para a ação de consignação em pagamento? Aí nós vamos pela regra do artigo 337 do Código Civil e o artigo 540 no âmbito processual, o artigo 540 do Código de Processo Civil. Então, o 337 do Código Civil, 540 do Código de Processo Civil. Você, então o foro principal é o foro do local do pagamento. O foro competente para a ação de consignação de pagamento seria o próprio foro do local do pagamento, né? Requer-se a consignação no lugar do pagamento, diz o 540, a primeira parte do Código de Processo Civil. Requer-se a consignação no lugar do pagamento, né? Então, o primeiro lugar é isso. Então, o lugar onde se deveria fazer o pagamento, aquele foro que é competente para aquele lugar onde se deveria fazer o pagamento, será o foro competente para a ação de consignação em pagamento. Quando a dívida for portável, né, a gente vai dizer onde que a gente deveria pagar, né? A dívida portável, né? Dívida portável é aquela dívida que eu levo eu vou pagar ao credor, né? Muitas dívidas de lojas, muitas vezes são assim, né? Você vai apagar, né? Primeiro aquela dívida de caderninho da lojinha antiga, né? Hoje não tem muito mais, né? Da taverna do seu fulano, você ia lá pagar, né? Mas assim, se a dívida então é uma dívida onde você tem que ir pagar ao credor, esse será o lugar onde você deveria ir pagar, né? Nas dívidas portáveis. Nas dívidas queráveis, né? Aí é onde o credor deveria receber, né? Se o credor que tem que vir e receber ou ir receber, o lugar do pagamento será
de onde ele teria que receber. Mas claro, a gente precisa entender que o pagamento, às vezes, não é só de bens móveis, né? Se for do imóvel, né? Porque a gente, quando pensa em consignação e pagamento, a nossa tentativa, claro, é só pensar em dinheiro, né? Claro, não precisa ser dinheiro, a gente consignar um objeto, né? Um objeto móvel. Mas também a coisa a ser entregue pode ser um imóvel, a entrega de um imóvel. No caso da entrega de um imóvel, a gente tem que aplicar o artigo 328 do Código Civil. A entrega do imóvel fica vinculado à situação do bem. Então, também se alguém pode comprar uma casa e não querer pegar, né? Vocês entenderem isso, né? Cara, eu agora fico aqui tomando a conta disso aqui, nunca mais ele não quis fazer transferência. Então, aí é a situação do bem, né? Claro, a gente tem que compreender aqui como que se dá a transferência de um imóvel, em primeiro lugar, a gente precisa entender a transferência de imóvel, e depois também entender também os aspectos se for no sentido da posse com relação à tradição, da entrega da chave, etc. Né? Precisa vincular todas essas leis no âmbito do imóvel. Quando se trata daquelas questões você tinha que ir pagar, mas é um local perigoso, de difícil acesso, né? Quer dizer, bom, o foro competente é o lugar onde se deve realizar o pagamento, ou a situação do bem imóvel. Mas aonde eu deveria ir fazer o pagamento, é um lugar perigoso, ou de difícil acesso. Está tendo uma calamidade pública, não está sendo possível chegar ali. Nessa possibilidade, o devedor pode escolher o foro, né? O devedor, então, tem a possibilidade de escolher o foro. E aí a gente aplica 329 do Código Civil, assim como combinação com 335, inciso 3. Mas, bom, aí, o lugar perigoso, difícil, o de difícil acesso, o devedor, então, escolhe o foro onde ele faz a ação de consignação, desde que não importe isso prejuízo para o devedor. Ou seja, um lugar razoável, já que ele não pode chegar no lugar do pagamento, ele escolhe o foro para fazer a ação de consignação e pagamento em outro lugar, desde que não ocorra prejuízo para o devedor. Ou seja, então, se na cidade do Rio de Janeiro não vai fazer agora a consignação e pagamento em Manaus, né? Aí, mas olha, eu não estou conseguindo chegar na comunidade tal, por determinado problema de chuva, etc. Agora vou fazer a consignação em Manaus. Não teria como. Essa modalidade de competência da ação de consignação é uma modalidade de competência relativa, porque é territorial, né? Estamos falando de lugar de pagamento, então a regra é a competência territorial. Sendo então a competência da ação de consignação uma competência territorial, é a competência relativa, né? É competência relativa. O 540 diz a competência se dá em razão do lugar do pagamento, né? No lugar do pagamento. Então, é competência relativa. Essa competência relativa, no âmbito processual, também aplicamos a súmula 33 do STJ, de que a competência relativa ela não é dada de ofício, né? Não se declara de ofício, e se não for arguída pela parte interessada na contestação, como sabemos, ela prorroga. Então, é uma competência prorrogável se a parte interessada não. Então, se eu faço uma ação de consignação de pagamento fora do lugar do pagamento, pelo fato de estar, em regra, nos termos de 540, vinculado ao foro do lugar do pagamento, mas eu fiz no outro lugar, tranquilamente, sem nenhum problema, se a outra parte não contestar, a consignação está valendo, uma vez que estaríamos no âmbito da competência relativa e o juiz não poderia declarar-se incompetente de ofício, né? Outra questão no âmbito, aliás, da competência da ação de consignação é quando você tem, num contrato, por exemplo, o contrato diz onde é que você tinha que pagar. O contrato diz onde é que você deveria pagar, mas no final o contrato traz também o chamado foro de eleição, né? Qualquer questão vinculada a esse contrato será dirimida em determinado foro. Então, o que se coloca aqui em causa é, se houver, digamos, divergência entre o foro do pagamento da prestação ou do objeto e o foro de eleição do contrato, qual que seria, de fato, acho que não é muito duvidoso, mas como o Marinon nos traz, então também a gente faz aqui, né? Então prevalece, claro, o foro do pagamento, né? Porque o foro de eleição não é para definir o pagamento. O foro de eleição é para definir as questões relativas, conflitantes, controvertidas do contrato, né?
Então, o foro de eleição serve para discutir questões relativas ao contrato. Mas o lugar do pagamento continua sendo aquela onde deveria ser feita a prestação, realizada a prestação. Então, ainda que o foro de eleição no contrato que estabelece aquela obrigação seja diversa, a ação de consignação não se dá pelo foro de eleição, mas a ação de consignação se dá pelo lugar onde se deveria fazer o pagamento. Né? Quer seja porque você teria que pagar dívida, né, portável, quer seja porque o credor teria que buscar dívida quesível. Né? Mas não vai dizer, bom, mas o local de pagamento, a gente precisa tomar atenção com o local de pagamento. Porque o local de pagamento, às vezes, não tem ali. Quando a gente fala, por exemplo, de foro, a gente sabe que uma comarca abarca mais de um município, às vezes. Uma circunscrição, né, judiciária abarca mais de um município. Então, o Marinoni chama atenção com relação a isso e diz, bom, olha, lembra que local de pagamento deve ser entendido como a circunscrição judiciária do pagamento, e não o município. Então, porque o foro, às vezes, fica num determinado lugar, né, o fórum fica numa determinada cidade, mas a cidade onde você deveria, o município onde você deveria fazer o pagamento, faz parte daquela circunscrição judiciária. Então, onde que você fará uma ação de consignação judicial? Onde está situado o fórum, onde está citada a vara que pode ser competente. A mesma coisa com relação ao depósito bancário. Né? Você tem, às vezes, um banco, o banco responsável por vários municípios. Onde que tem o banco mais próximo? O Banco do Brasil mais próximo só fica na cidade tal, vizinha. Então, acaba sendo obrigatoriamente, se for bancária, você não teria como fazer ali, não tem nem banco, né? Então, ou seja, preciso aí esse sentido que Marinoni chama atenção com relação a isso, dizendo, olha, a circunscrição judiciária, eu diria também bancária, né, ela abarca, às vezes, mais de um município. Então, não teria como a possibilidade. Então, é uma questão relevante para a gente saber a comarca competente ou o banco oficial, né, porque a consignação extrajudicial via banco se dá via o banco judicial, oficial, né, banco oficial. Aquele que faz, às vezes, do banco oficial, pelo menos, e onde, muitas vezes, está a sede do banco, em muitos lugares é apenas um. Então, isso a gente precisa levar em conta. Não tem como, se o fórum só fica na cidade B, cuja circunscrição judiciária abarca a cidade B e a cidade C, então eu terei que fazer o pagamento na cidade C, mas como não será possível, eu tenho que fazer ação de consignação, a consignação será na cidade B, onde tem um fórum, onde tem a instituição, a justiça ali para que eu possa fazer essa ação. Beleza, quanto ao procedimento? Já vimos que são dois procedimentos, um extrajudicial e o outro judicial. Né? Os dois se fazem por depósito, o judicial o depósito judicial e o extrajudicial o depósito bancário. Né? O depósito bancário, o banco oficial, como diz o CPC, né? A lei civil também é o banco oficial. A consignação extrajudicial, ela, em primeiro lugar, precisa ter uma consignação facultativa, né? Você faz porque quer, PH 539, né? Vai estabelecer lá algumas características da consignação extrajudicial. Tratando-se de obrigação em dinheiro, então, primeira condição. A consignação extrajudicial tem que ser obrigação em dinheiro. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Né? Então, a consignação extrajudicial, parágrafo 1º do artigo 539, é uma consignação facultativa, nos casos em que a obrigação corresponde a uma quantia em dinheiro. Né? Esse depósito bancário deve ser feito no banco, né? No banco oficial, onde houver banco oficial. Né? Se o lugar tem um banco oficial, então tem que ser aqueles bancos vinculados ao Estado. Né? Ou, só não sua falta que não será em outro banco, entende ali. A partir desse depósito, você visará, então, o credor. Você visa o credor que já foi depositado o valor, o montante, já está consignado esse valor, avisa-se então para o credor, nos termos do parágrafo 1º, o aviso deve ser obrigatoriamente com a o aviso de recebimento, ou seja, tem que assinar que recebeu, para a gente saber se não tem como controlar o prazo. Né? Então, manda-se essa notificação com aviso de recebimento para o credor, e ele terá 10 dias para manifestar
com relação a esse depósito. A primeira manifestação pode ser de recusa. Ele pode recusar o valor, então, dizer que não vai receber e ponto. A outra, ele pode se manifestar com ressalvas, né? Ele pode entender o quê? Ou seja, você depositou 20, mas não era 20 mil. Era suposto ser 25. Então ele pode se manifestar com ressalvas. E essa ressalva, então, com a parte restante, a parte que ele colocou a ressalva, acaba ficando sujeita a possível discussão em sede própria. Então ele pode vir a discutir. Ele deixou claro que ele não concorda com o valor, por exemplo, que você depositou, mas ele pode fazer o levantamento. Então, mas ele já deixa a ressalva, e no tocante à ressalva, ele poderá vir a discutir isso judicialmente em sede própria, né? Por exemplo, vide a impugnação parcial, por exemplo, da Fazenda Pública. Nós temos o artigo 535, parágrafo 4º também do CPC, né, com relação ao valor. A Fazenda Pública também pode fazer uma impugnação parcial. Olha, né, ou estabelecer ali a possibilidade de impugnação parcial, a parte não questionada pelo executado será desde logo objeto de cumprimento. Então, ou seja, a mesma coisa acontece com o credor aqui nesse sentido. Ele também pode fazer a sua ressalva, e a parte faltante poderá vir a ser discutida em sede própria pelo credor que entendeu que você não fez o pagamento adequado, né? Havendo a recusa, é a possibilidade de... Aí tem que promover a ação em 30 dias. Você fez a consignação extrajudicial, mas você também pode levantar e esquecer isso, tá? Mas supondo que você quer, de fato, fazer a consignação, quer continuar com o processo, tendo feito o depósito bancário, tendo notificado o credor para se manifestar em 10 dias e havendo ele recusado o depósito, você terá 30 dias para entrar com ação judicial, na verdade, né? Não é um prazo peremptório, não é tipo você tem 30 dias e se não fizer a ação judicial em 30 dias, não poderá fazê-lo mais, né? O prazo não é peremptório nesse sentido, né? Mas a ação depois do prazo, se você tem 30 dias a partir da recusa para promover a ação judicial de consignação em pagamento. Se você faz a ação de consignação em pagamento muito tempo depois dos 30 dias, não precisa ser muito tempo, né? Se você faz depois do prazo, volta a incidir os efeitos da mora. Ou seja, não conta mais. Nota que você só fez o bancário, vamos supor, porque é mais rápido, porque evita a mora, porque já faz no prazo. Você tem 30 dias ali agora na recusa do credor para promover a ação judicial. Você deixa passar os 30 dias, o prazo não é peremptório, você não fica impedido de promover a ação judicial, mas já não vai contar para os efeitos da mora como se a consignação tivesse sido feita desde o depósito extrajudicial, desde o depósito bancário, né? A ação judicial, passados os 30 dias que você tinha da recusa do credor, desvincula-se da consignação extrajudicial. Então fica como se a partir daquele momento você estivesse fazendo a consignação em pagamento, já que você perdeu aquele prazo de 30 dias, né? Por isso que passados os 30 dias para a ação, o depósito perde eficácia, né? O depósito perde eficácia e pode ser levantado. Então passou os 30 dias, você poderá, claro, entrar com ação judicial de consignação, mas você também pode levantar o seu valor que estava no banco, uma vez que ele não vai contar mais para os efeitos da mora, né? Já a ação no prazo, ou seja, naquele prazo de 30 dias, né? O que Maranhão, por exemplo, nos explica, naquele prazo de 30 dias, ele faz manter o estado impeditivo da mora, né? Que foi inaugurado quando? Foi inaugurado com um depósito extrajudicial, né? Se você, da recusa do credor, extrajudicialmente, você promove a ação de consignação judicial no lapso de 30 dias, você estende o impedimento da mora para retroativamente 10 da data em que foi feita o depósito judicial, né? A questão da ação de consignação extrajudicial, ela não está prevista, por exemplo, na lei de locações, né? A lei de locações, quando regula a consignação de aluguéis, não traz ali a possibilidade do depósito extrajudicial. Mas Marinoni, e com base no RESP também, 618/295 de Distrito Federal, né, que relator foi o ministro Félix Fischer,
Você olha, então também é aplicável o depósito extrajudicial, ou a consignação extrajudicial, acaba sendo também aplicável, é possível no procedimento da lei de locações. Então, na lei de locações também permitiria você fazer o depósito extrajudicial bancário no tocante aos aluguéis, por exemplo, tranquilamente, apesar de não haver expressa disposição da lei nesse sentido, da lei de locações nesse sentido. Essa que seria o procedimento extrajudicial. O procedimento judicial, regulado no CPC, né, também, ela já não se limita a uma consignação de dinheiro. A consignação em dinheiro, somente na extrajudicial, é somente a única possível. Você só pode fazer consignação extrajudicial, depósito bancário, via depósito bancário, quando a prestação é em quantia, em dinheiro, né? A quantia em dinheiro, ela permite a consignação extrajudicial. Já a consignação judicial, ela se dá para qualquer tipo de objeto que esteja sujeito à prestação, ao cumprimento. Então, a aplicação se dá a qualquer espécie de prestação. Então, o procedimento judicial, a ação de consignação judicial, ela vai se dar para qualquer objeto, qualquer prestação. Eu tinha que entregar uma casa, eu tinha que entregar uma coisa qualquer. Então, ele tranquilamente não depende da modalidade de prestação. O autor não quer receber, não veio receber, não é possível entregar, não é possível cumprir, então pode se dar não sei a quem. Então, naqueles termos das hipóteses do 335, qualquer espécie de modalidade, então pode ser feita a consignação em pagamento mediante o procedimento judicial. Os requisitos da petição inicial da consignação judicial são os mesmos que de sempre, né? Aqueles requisitos da petição inicial que vai do 319 ao 320, né? Do cabeçalho, né? O endereçamento à autoridade até o 320, o valor da causa. Até o valor da causa seriam os objetos, claro, com relação aos requisitos básicos da consignação. Entretanto, no âmbito do procedimento especial, a gente pode incluir especificidades dessa petição inicial. Afinal de contas, é uma petição de um procedimento especial. Então, o pedido e as suas especificações, no âmbito da petição de consignação, ele tem que deixar claro que tem que haver o depósito da prestação. Né? Então, um dos pedidos deve requerer, ou seja, a quem faz a ação de consignação, o consignante deve requerer o depósito da prestação de vida, né? Da quantia ou da coisa. Ou seja, que seja feito o depósito, que seja autorizado o depósito da prestação de vida no prazo de 5 dias, né? A partir do deferimento. Então, esse é um pedido que, especificamente, é um pedido específico da petição inicial da ação de consignação. É pedir que seja autorizada, deferida o depósito do dinheiro ou da coisa, da quantia ou da coisa, no prazo de 5 dias a partir do deferimento. Sendo dinheiro, né, sendo quantia, o depósito vai se provar mediante o depósito extrajudicial. Né? Basta juntar, por exemplo, no âmbito vamos supor que você tinha feito antes a consignação extrajudicial. Feita a consignação extrajudicial, restou-se praticamente inexitosa pela recusa do credor, então você basta juntar, aí precisa juntar na própria petição, você não vai pedir agora o deferimento, você já junta na própria petição o depósito extrajudicial do valor, né, do comprovante do depósito e o comprovante da recusa. Você precisa juntar o comprovante da recusa. Por isso a gente precisa do AR, né, com relação ao credor. Né? Então, depósito extrajudicial, se junta todos os documentos. Depósito extrajudicial, a notificação do credor e a sua recusa. Então, já estaria feita praticamente o depósito. Pedindo, claro, que o juiz defira com relação a esse depósito. Se a coisa for indeterminada, você tinha que fazer o pagamento de uma coisa indeterminada, ou que dependia da escolha do credor, era o credor a quem competia a escolha da coisa a ser adimplida. Né? Vai se pedir que se estabeleça prazo, que o juiz estabeleça prazo para que ele faça a escolha. Né? Então, a regra será de 5 dias, ou o prazo fixado na lei